Um dos maiores esforços que um presbítero na casa de Deus e que um presbitério deve fazer no uso da sua função é não abrir mão dos princípios de Deus, não abrir mão da verdade, não abrir mão da palavra. Cumpre a nós estarmos o tempo inteiro orando, buscando ao Senhor para que Ele venha nos falar e nos conduzir para pensarmos os temas que são úteis e são necessários para o momento da igreja, momento atual. Eu sei que tivemos no nosso último encontrão um oásis da presença de Deus, onde nós pudemos mais uma vez recordar da palavra do Senhor acerca de nosso espírito, da nossa alma, de nosso corpo. E confesso a vocês, estava no retiro da equipe apostólica lá em Salvador e eu fiquei extremamente desejoso de participar daquele último encontro com vocês. Eu até comecei vendo o início do encontro, peguei a primeira música lá, só que lá a gente estava num encontro bastante intenso e não deu para a gente dar continuidade lá, que eles estavam colocando ao vivo nossos encontros e eu fiquei com bastante desejo de participar com vocês aqui. E faço essa introdução para dizer a você que o tema que quero trazer, ele não vai substituir o tema anterior. O assunto que a gente vai conversar, ele não pode, de alguma maneira, substituir dentro de você o que Deus falou com você anteriormente. A mente humana, ela tem essa tendência, quando recebe algo novo, é como se ela pegasse aquilo que ela tinha recebido outrora e arranjasse lá um compartimentozinho e encaixotasse lá dentro do cérebro. E eu queria dizer a você que é um grande desafio da vida cristã, o tempo inteiro estar lembrando-se de todos os princípios e de todo o conselho de Deus, porque em cada momento da vida a gente precisa de algo, nós precisamos de algum aspecto, de um princípio ou de uma verdade a nós ensinada e revelada. Então eu queria que você recebesse o nosso ensino nessa noite com esse coração. Por favor, mantenha no teu coração a necessidade de você ser guiada pelo Espírito. Mantenha dentro de si a necessidade de não ser governados pela alma, em submeter tua alma ao governo de Deus sempre. Então não esqueça disso, por favor, porque talvez você seja impactado pela palavra de hoje e disse assim: nossa, rapaz, o Edmar falou do negócio que eu estava vacilando, esse negócio não está muito legal na minha vida, e aí você começa a esquecer do tema anterior. E por favor, não faça isso, acrescente mais esse assunto, coloca um pouco mais de Deus e da vontade de Deus dentro de você. Amém? 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 Vocês estão animados para ouvir a palavra? Amém mesmo? Então tá bom. Irmãos, eu queria começar falando para vocês que esse é um tema muito importante, porque o inventor dele é Deus. E por esse tema ter sido inventado por Deus, ele já vai fazer o primeiro enfrentamento, é o enfrentamento contra o diabo, porque o inimigo de Deus, se você for pegar todas as obras criadas por Deus, todas as coisas criadas e feitas pelo Senhor, elas de pronto recebem a adversidade de Satanás. Então o diabo tenta avassalar os valores, os princípios, a verdade criada pelo Senhor, porque ele é arquirrival de Deus, inimigo de Deus. Então tudo aquilo que é criado pelo Senhor, ele tenta ir contra, ele tenta mesclar. Quando ele não consegue desfazer, ele mescla, ele coloca um pouco dele no meio, porque ele quer desarmonizar as coisas criadas pelo Senhor, porque elas foram criadas para o nosso bem. Eu quero falar para você sobre conselho, sobre vivermos debaixo de conselho, a importância disso, a necessidade disso, o quanto que isso pode ser benéfico ou não em nossas vidas, o tanto que isso pode nos trazer dias de paz, alegria, contentamento, e o tanto que isso pode nos trazer dias de dores, sofrimentos graves. Então eu quero analisar à luz da palavra com vocês, e
eu queria, antes de ler o primeiro texto, dizer a você assim: nós já começamos, do ponto de vista cristão, tendo que lutar contra a primeira investida maligna contra esse princípio. A investida está na tua mente, você já conhece ela. Essa investida é uma definição que Satanás criou e fez de tudo para popularizar esse engano. Fez de tudo para fazer com que as mentes comprassem isso, objetiva ou subjetivamente falando, mas comprasse. Se conselho fosse bom, ninguém vem. Qual que é a máxima aí? Conselho não presta para nada. Sabe quem é o autor dessa frase? O inferno. Então eu começo conversando com vocês, como meus irmãos em Cristo, tendo que fazer esse enfrentamento cultural, esse enfrentamento pré-estabelecido nas pessoas. Intuitivamente as pessoas são dadas ao desprezo para o conselho, porque parte do princípio que se conselho fosse bom, ninguém dava, porque coisa boa é vendida. Eu quero desfazer esse engano dizendo assim: não há nada melhor que Jesus, e Jesus não é vendido, ele é de graça. Então esse engano, ele não se sustenta, mas as pessoas não questionam o engano. As pessoas, por via de regra, engolem o valor, aquele valor, pseudo-definição dada por Satanás e pelos séculos, e dizem: é verdade. E começa então a tratar com desdém. Elas não apenas não vão atrás do conselho, quando o conselho vem atrás dela, ela trata o conselho com desdém, porque ela não valoriza conselho. Essa é uma reação ensinada por Satanás. O mestre disso não é o nosso Pai, não é o nosso Deus. Então, com base nesse enfrentamento que nós temos que iniciar, e eu fiz questão de colocar ele, de reproduzir esse pensamento inicialmente, para você entender que todos os demais argumentos daqui para frente usado, ele visa recolocar o conselho do ponto de vista bíblico. Então é uma reeducação que você e eu precisamos nos submeter a ela mais uma vez, porque uma vez nascido de novo Deus nos chama a uma reeducação. Então hoje vai ser uma reeducação do conselho. Amém? Compreenderam até aqui? Estamos indo bem? Amém mesmo? Então abre comigo Provérbios 8. Provérbios 8 é uma apresentação da pessoa de Cristo através de um sinônimo, ou de um atributo, melhor dizendo assim, chamado sabedoria. Salomão apresenta o ápice da sabedoria como Cristo, ok? E nós não podemos esquecer que Salomão foi o homem que teve o direito de fazer um pedido a Deus. Salomão, ele teve esse privilégio, né? E eu confesso a vocês que o privilégio de Salomão, eu acho que ele foi o único, porque talvez fora o único que teria coragem de escolher o que ele escolheu, né? Imagina você diante de Deus e diz assim: Deus, você pode fazer um pedido, você pode escolher uma coisa apenas, não precisa se preocupar, você pode escolher que eu te dou, você fica à vontade. 99% da população ia escolher o quê?
Hã? O que será que tem que escolher? Hã? Dinheiro? Quem falou dinheiro? Quem teve coragem de falar dinheiro aí? Salomão teve coragem de pedir sabedoria. Ele foi sabido até para fazer a escolha, porque como ele escolheu a sabedoria, ele teve não só dinheiro, teve tudo que precisava, porque ele tinha a essência daquilo que o homem precisa, que é ser sabido, que é ser sábio. E esse homem sábio resolve explicar Jesus, mostrando um atributo de Cristo como sabedoria, e no meio disso ele fala algo muito interessante sobre o conselho. Eu vou ler apenas o versículo 12 em diante, mas você pode ler em casa a partir do versículo 1, ok? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Deus dispõe. Ele tem à nossa disposição conhecimento e conselho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Meu é o conselho. Deus é o dono do conselho. E por ele ser o dono do conselho, é que agora fica muito óbvio a gente entender por que Satanás faz de tudo para que os homens não gostem de conselho. Porque você gostar de conselho é você gostar de Deus. É você voltar o seu coração para o autor do conselho. E os homens ficam fugindo do conselho, como se eles fossem sabidos. E nós vamos concluir essa conversa aqui hoje, falando o que Deus pensa daqueles que não ouvem o conselho dele, mas seguem os seus próprios conselhos. Vamos ler as consequências desse tipo de gente. E o problema de consequência da vida é uma coisa muito incrível de você perceber, porque nem sempre as consequências são imediatas. Às vezes você planta um negócio hoje e colhe amanhã, mas às vezes o plantio é plantio como de café, como melhor de castanheira, que é negócio que você começa a colher 10 anos depois, você entende? Aquele negócio assim que não é. Então tem plantio, tem coisas que você decide fazer fora de conselho e que aparentemente, a princípio, você acha que não vai dar muito problema. Muito pelo contrário, você até acha que está bom pra caramba. Só que os anos passam e vai chegar a consequência de uma vida encaminhada sem ser debaixo de conselho. E Deus então está nos chamando nessa noite aqui para querer resgatar dentro de nós o valor que tem o conselho, para a gente buscar diante do Senhor um resgate de considerarmos conselho, dar ouvidos aos conselhos, porque conselho tem a autoria no céu, conselho tem a autoria de Deus. Deus é o autor do conselho. Ele fala: meu é o conselho. Vamos ler mais um texto. Vamos voltar para Salmos 32. Não, Salmo 32 e 33. Vamos ver dois salmos aqui hoje. Salmo 32. Diz assim, ainda debaixo do princípio da sabedoria, versículo 7, dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria.
É muito interessante essa expressão multidão, Salmo, ou me perdoa, eu estou lendo Jó para depois ler Salmo, vamos ler Jó 32 e depois Salmo 32, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Vamos lá. Falem os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não são os que são sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Ué, se não são os mais velhos, quem é que são sabidos então? Pelo que digo, dai-me ouvido e eu também declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer, atentando, pois, vós outros, eis que nenhum de vós houve quem refutasse a Jó. Porque a conversa de Jó era conforme os papos que ele tinha sábio de Deus. Não é uma questão de idade, é uma questão de quem você ouviu durante a vida. Um sujeito pode ser velho sem sabedoria, porque ele não teve contato com a verdadeira sabedoria, que é Jesus, apresentado em Provérbios 8. De onde vêm as instruções que levam você a tomar as decisões? De onde vem na tua vida? Os mais novos, de cara tinha que gostar mais de conselho, né? Porque já é novo, tem pouca experiência. Mas e os mais velhos? Será que não se sentem sábios o suficiente para não precisar mais de conversar? De buscar opiniões? De querer saber como deveria proceder ou não? Vamos agora para Salmo 33. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas gerações. A palavra conselho atribuída a Deus, a palavra conselho atribuída a perenidade que isso produz em quem escuta, porque ele diz que dura por todas as gerações. Você quer viver muito e bem? Ouve os conselhos de Deus, porque os conselhos de Deus são imutáveis, eles duram por todas as gerações. Volta no 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, buscar conselho é uma maneira de tirar um pouco da nossa altivez, da nossa autossuficiência, de nossa herança adâmica, de querer autonomia, de querer governo próprio. Adão foi o primeiro protótipo humano a falar que não ia precisar mais de Deus no seu caminho, ele ia saber decidir, ele não precisava mais do conselho de Deus, ele não precisava mais saber o que Deus pensava. E a decisão do Éden foi exatamente essa, não querer ouvir o que Deus pensa. E qual o problema? Nós nascemos de novo, nos tornamos discípulos de Jesus, e esquecemos de que isso também tem que ser mudado, e esquecemos que essa parte
adâmica tem que ser superada pela verdade, e a verdade é voltar para o Pai do conselho, voltar para o Deus autor do conselho, aquele que sabe de forma imutável nos falar o que é o melhor e como é o melhor. Vocês estão conseguindo compreender que nós não podemos continuar com aquela vida que nós tínhamos antes de nascer de novo? Que nós não podemos continuar com a marca de Adão, de querer mandar na nossa vida, sem viver debaixo de conselho? Que conselho nasceu no coração do Pai, por isso que os homens foram induzidos pelo pecado e por Satanás, para não querer continuar vivendo debaixo de conselho? O autor de conselho é Deus. Vamos agora para as partes práticas, questões práticas da vida. Provérbio 16. Provérbio 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, os seus planos são medidos por Deus? Você sujeita seus planos a Deus? Porque fazer plano é coisa do homem, resposta certa é de Deus. Quem disse que porque você teve uma excelente ideia e teve um excelente plano, Deus vai estar de acordo com você? Quantas pessoas acham que apenas um bom plano é indicativo de que foi Deus que deu a ideia, porque a ideia foi tão boa que só podia ter vindo de Deus? Que respaldo bíblico você tem para isso, meu amigo? Os planos, Deus não vetou o homem de fazer planos, não. Ele disse: olha, não tenham planos, por favor, ignore a sua capacidade criativa. Não, Deus não nos ensina isso, não. Ele diz assim: olha, porém, aprenda a sujeitar seus planos à resposta certa que vem do Senhor. Meu amigo, às vezes nós precisamos falar para os nossos semelhantes quem somos. Você e eu, com bastante esforço, vamos nos lembrar um pouco do nosso ontem. Um pouco do nosso ontem. Do hoje nós estamos remando para acabar o dia. O amanhã nem nos pertencer pertence. Mas todo homem que sujeita os planos dele a Deus, ele sujeita o plano dele àquele que é o alfa e o ômega, aquele que tem um passado, que tem um presente, mas tem o futuro diante dos seus olhos, e ele sabe que caminho que poderia ser ruim para mim lá na frente. Por isso que não dá errado quem sujeita os planos dele a Deus, porque ele tem sempre a melhor resposta. A resposta dele é de acordo com o que ele sabe, com aquilo que ele conhece. Como é que eu posso querer ser melhor que Deus? Que Deus possa te convencer nessa noite a sair daqui sujeitando todos os seus planos a Deus, colocar todos os seus planos no altar de Deus. Não saia por aí achando que vai dar certo só porque o plano é bom. Não saia não, por favor. Vamos um pouquinho para frente para vocês verem por quê. Versículo 25 agora. Há caminho que para o homem parece direito. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Agora eu te pergunto, você acha que o Deus a quem amamos e servimos vai nos deixar nos metermos num caminho de morte? Cuidado com as aparências, meu irmão. Cuidado com as decisões que você toma por causa de aparências.
aparências, parece que é direito, parece. Eu me recordo de alguns anos atrás, nós temos pregado o evangelho para um sujeito que, como viciado e precisava fazer uns negócios, ele terminou tendo alguns problemas com a justiça. Se converteu, pregamos o evangelho, e foi uma bênção o início da vida daquele jovem entre nós. Foi joia demais. Só que é o seguinte, ele era um ímpio, você imagina, era um ímpio. Não tinha construído absolutamente nada na sua vida financeira, na sua vida pessoal, do ponto de vista financeiro. E um dia nós estávamos no encontro da igreja na casa e ele faltou. E para muitos acha que é uma chatice, né? Para outros acha que é um amor da gente querer saber o que está acontecendo. E eu quis saber dele o que estava acontecendo. E naquela época a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha tanta facilidade tecnológica, né? Então eu tive que esperar ele chegar. Fui na casa dele, encontrei ele, sentei com ele. Ô meu amigo, o que aconteceu, pai? Semana passada você não estava com a gente no nosso encontro, não sei o quê, bababá. Ele falou assim, não, Edmar, é o seguinte, eu tenho que dar meus pulos, né? Porque eu estou quebrado. Quero constituir família, quero casar. Só que é o seguinte, cara, eu não tenho nada. Então eu vou sair fora, cara, eu vou trabalhar. Então eu não tenho, se eu pegar serviço fora, não encontro com vocês, porque eu vou estar trabalhando. Mas eu estou trabalhando, viu? Pode ficar tranquilo. Eu falei assim, rapaz, você não acha que é muito cedo para você ter uma visão assim? Você não acha que você deveria se fortalecer mais espiritualmente? Que uma atitude dessa pode te expor ao risco? Aí ele quis me dar uma aula, uma aula de ganhar dinheiro, e que possivelmente eu estava falando aquilo para ele porque eu já tinha alguma coisa. Eu falei assim, não, cara, deixa eu te explicar, vamos ler junto a Bíblia. Aí fui ler com ele Mateus 6, rapaz, o Senhor nos ensina que a gente tem que buscar primeiramente Ele, e o reino de Deus, essas coisas vai nos acrescentar. Aí fui para Provérbios, a bênção do Senhor nos enriquece, e com ela não traz dores, não traz desgosto, olha cara, nenhuma prosperidade com dor e desgosto vem de Deus. O homem ímpio também é próspero, mas a prosperidade do ímpio vem junto com um monte de problemas. A prosperidade do cristão não é assim. A palavra diz que aos amados Deus dá enquanto a gente dorme, rapaz. Deus não precisa muito desse negócio para te fazer próspero, fica tranquilo. E ele não gostou muito da conversa, ele não gostou, ficou chateado comigo, e continuou fazendo o que ele achava que deveria fazer, correto? Pois bem, irmãos, 3 meses depois estava lá o Edmar visitando ele na cadeia. Há caminhos que para o homem parece bom, parece direito. O fim dele? Não sei que fim tomou esse moço, não sei. Tudo começou porque ele teve um excelente plano e achou que tinha um excelente caminho. Tudo começou com isso. Tudo. Isso sem Bíblia é nada. Isso sem vontade de Deus é morte. Cuidado com aquilo que pode parecer bom para você. Volta um pouquinho no capítulo 15. Versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas na multidão de conselhos, ou em meio a muitos conselheiros, há bom êxito. Eu não vou buscar conselho não, vai que o irmão copia a minha ideia. Já sou grande o suficiente. Meu querido, você quer fracasso? Ou você quer bom êxito? Porque onde há multidão de conselhos, bom êxito. Onde falta, fracasso.
Que lado você quer viver da vida? Você quer ficar de que lado? Do sucesso verdadeiro ou do fracasso? Você quer o bom êxito ou você quer o fracasso? Se eu te perguntasse sem ler o texto, você ia dizer: eu quero bom êxito. Aí eu digo: não há bom êxito sem multidão de conselho. É vinculante. Elas não são desacompanhadas. Volta um pouquinho, no 11. (14) Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quer ter uma vida segura? Vá atrás de conselho. Vá atrás da multidão de conselhos. Deixa eu te explicar. No Velho Testamento, o povo de Deus era um povo que tinha que guerrear muito, porque eles tinham que defender o seu espaço territorial. As terras não tinham sido demarcadas ainda como ela é hoje, não tinha cartório, entendeu? De registro de imóvel. Então naquela época, tinha uma diferença muito grande do jeito que você bancava seu espaço físico, era fio de espada. Então, o povo de Deus tinha que o tempo inteiro estar defendendo o seu espaço territorial. E o povo de Deus só ia para a guerra quando ia no sacerdote perguntar se podia ir para a guerra. E de vez em quando, algum desses sujeitos meio esperto achava que já estava tão acostumado a ganhar a guerra que resolvia ir mesmo sem o conselho. O conselho era para falar que para não ir. Tem uma situação que, tipo assim, eu vou chutar um número só para vocês terem uma maneira de analisar. O cara tinha um exército com 10 mil homens que ia lá contra um sujeito que tinha 600 homens. Eu falei assim: rapaz, conversa, como é que eu não vou lá? Eu vou, é óbvio que eu vou. É 10 mil contra 600, acostumado a matar um monte de homem. E o profeta disse: rapaz, não vai. Eu vou, foi lá. E foi tão ridículo que eles foram derrotados, óbvio, e perderam mais um pedaço de terra. E o problema é que naquela época não era só a derrota, né? Era a pegação no pé que você levava, né, bicho? Aquele negócio se espalhava para tudo que era canto, a sua moral bélica acabava, e aí os outros tomavam coragem de querer matar você também, porque tipo assim, se ele perdeu a guerra com 10 mil para 300, então dá para a gente encarar eles. Então, meu amigo, todas as vezes que o povo saía para uma guerra sem ser debaixo de conselho, ou achando que tinha a melhor solução, eles caíam no opróbrio. Com isso que eu quero te dizer, conselho e palavra de Deus caminham muito próximas, e todo conselho dado debaixo de orientação de Deus pela palavra do Senhor se torna uma palavra de Deus. Quantos conselhos na Bíblia se tornaram palavras de Deus? Quem disse foi o profeta, foi o sacerdote, mas se tornou uma palavra de Deus porque era aquilo que Deus pensava. Quantas vezes você pode se libertar ou se livrar de uma fria na sua vida por buscar conselho? Porque você estava na sua mente achando que o seu caminho era correto, que o plano era bom, mas você não sujeitou isso. Então, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas se tiver multidão de gente que te aconselha, há segurança. E aqui quero fazer um adendo no conselho. Cristãos que buscam um ímpio para fazer conselho, para buscar conselho. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. São pessoas que não comungam da sua fé, pessoas que não pensam conforme o Deus que você ama pensa. Por isso que aqueles que buscam, e Provérbios está lotado de miséria para aqueles que buscam conselho com ímpios, lotado de miséria. Cuidado, não apenas para não fazê-lo, não praticar,
algo sem buscar conselho, mas tenha mais cuidado ainda, não vá buscar conselho com ímpios, porque você é um nascido de novo, você tem a divina semente, você é templo do Espírito Santo, a sua mente está no céu, você precisa de comungar de conselho com pessoas que pensam aquilo que nosso Deus também pensa. Amém? Vamos lá, vamos um pouco mais. Provérbios 12, vamos seguir meio que na sequência aqui. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Deus chama de insensatez quem não dá ouvido ao conselho. É insensato, tolo. Mas o sábio, esse dá ouvido aos conselhos. Ele se importa em querer saber o que Deus pensa através de outros irmãos, de outros lábios. Capítulo 13, versículo 10. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Aquele que busca conselho, ele encontra a sabedoria. Temos que resgatar do nosso coração o desejo da sabedoria, advinda da busca do conselho. Nosso coração precisa se render a isso. Vamos lá para frente. Vamos agora para o capítulo 22 de Provérbios. Diz assim: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos? Irmãos, conselhos são excelentes coisas. Eu fui agora nessa viagem e tem um irmão muito amado, muito amigo meu, que está construindo uma casa. E eu tive um dia de retiro antes deles, com outros irmãos, e eu pedi para ele carona para me levar até o lugar de retiro. E aí ele no telefone já disse para mim assim: Edmar, eu vou te levar, mas tem que ter um pagamento. O frete é o seguinte: você vai ter que parar na minha obra, porque eu quero ouvir o que você acha. Tá bom, um pagamento desse é pouco, né? Dá para mim, passa aqui, nós fomos de carro. Aí nós fomos. Ele tem um lote enorme, muito bom, está fazendo 4 apartamentos no lote. E olhei, entrei na casa, não sei o quê, lá aquele negócio todo de quem gosta de construção civil. E ele não me perguntou absolutamente nada da casa, eu não falei absolutamente nada, porque afinal de contas não me perguntou ainda, né? Quem sabe? Vai dar resposta para a pergunta que não existe, é tolo, né? Aí nós saímos para fora do quintal. Aí ficamos lá no quintal, ele me mostrou, me falou dos projetos, não sei o quê, eu quero fazer a área de lazer ali, quero fazer a horta da minha esposa ali, aquela confusão toda ali, né? O que você acha? Opa, agora tem pergunta, né? Agora precisa ter resposta, né? O que você acha? Eu estou contando essa experiência para vocês, porque tem muita gente que confunde a minha boa educação com a minha aprovação. Um tempo desse, eu conversando com o irmão, ele disse assim: mas eu te falei sobre isso. Eu falei assim: e eu te ouvi porque eu sou educado. Você me comunicou o que você queria fazer, e eu, por educação, te ouvi. Não significa que eu concorde. Então presta atenção, o meu nome é Edmar, eu sou mineiro. Se você acha que todo mundo calado consente, um mineiro calado é apenas um mineiro calado. Mais nada. Não significa que eu estou consentindo e concordando, eu estou só te ouvindo por educação. Se esse irmão não me faz essa pergunta, eu iria sair da casa dele sem falar absolutamente nada. Irmãos, conselho tem que ser buscado.
Conselho não é um produto que você sai oferecendo na porta da esquina. Quem precisa do conselho é que tem que buscá-lo. Porque a consequência recai sobre aquele que decide fazer qualquer coisa que ele não buscou conselho. Não é sobre quem poderia o aconselhar. Aí eu disse: o que você acha? Aí eu disse para ele: eu acho que você tinha que conversar com o seu arquiteto e com o seu engenheiro, que eles estão projetando de forma inversa as coisas. Como assim? Eu falei, parei, voltei para trás e olha para o fundo do seu lote. Você percebe que o lado esquerdo do seu lote está em declive e o lado direito do seu lote é em aclive, ele está quase do mesmo nível da sua casa? É verdade. E você está querendo usar de forma inversa. Faz a sua área de lazer do seu lado direito, porque lá é um lugar seco, não precisa de aterro. Faz a sua horta do lado esquerdo, porque lá a chuva naturalmente deixa mais úmido, e você vai aproveitar a natureza a seu favor, não vai precisar gastar dinheiro com aterro, e você vai aproveitar melhor a sua construção. Se é meu, assim que eu faria, querido. Aí ele me abraçou, todo terno, disse: cara, já trouxe 300 irmãos aqui, cara, ninguém tinha visto isso ainda. Deus te trouxe aqui só para me mostrar isso, que eu ia passar uma raiva doida depois. Na multidão de conselhos à segurança. Eu não vou morar naquela casa. A consequência ia recair sobre ele, não é sobre mim não. Mas ele conhece a Bíblia. Ele não é bobinho. Falou: opa, tem uma oportunidade de eu puxar a língua de alguém que já construiu mais vezes que eu. Quem sabe ele enxerga um negócio que eu não enxerguei. Na multidão de conselhos, você encontra bom êxito. Provérbios 20. Versículo 18. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Você quer um bom plano? Vá atrás de conselho. Provérbios 24. 6. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Precisamos recolocar o conselho com o valor devido dentro de nós. Como igreja, precisamos redescobrir a necessidade de não sair executando planos que não foram sujeitados aos conselhos. Porque, conforme lemos, os planos sujeitados aos conselhos, eles se confirmam, vai dar certo. Agora, aqueles que não buscam conselho, meu amigo, sempre vão cair em graves consequências, sempre. Mas eu não estou falando para ímpio, não estou falando para pessoas que não valorizam a palavra de Deus, estou falando para os meus irmãos, que como eu tenho a palavra de Deus como única fonte de informação, e Deus está usando essa noite para resgatar esse item, esse tema tão importante na sua vida, que vai te livrar de cometer graves problemas na sua vida. Deus em Cristo está te dando a oportunidade de passar a sua vida em revista, as decisões que você tem tomado em revista, para ver se você não está por aí realmente já começando a ter consequências por não dar ouvido aos conselhos. Quero concluir lendo alguns versículos que deixam claros para todos nós a consequência de quem ouve e de quem não ouve conselho. Também está em Provérbios, só que no capítulo 1.
Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 33. Provérbios 1, 20 ao 33. Vamos lá? Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. A sabedoria está aqui nessa noite gritando a plenos pulmões a nós, falando assim: até quando, ó nécios, amareis a honestidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio? E vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura. Olha a consequência de quem rejeita conselho. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. O que vai acontecer com esse tipo de irmão, de pessoas? Também eu me rirei da vossa desventura. E vindo o vosso terror, eu zombarei, e vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Olha o que acontece com quem não ouve o conselho. Essas coisas todas irão passar pela vida dele, é uma questão de tempo. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartaram. Tem gente assim, substitui os conselhos do Senhor pelos seus próprios conselhos, vive farto de si mesmo. Consequência, olha quanta calamidade nós lemos aqui. E chega um momento que até parece que Deus não é piedoso, né? E eu não lhes responderei. Claro, como é que Deus vai responder? Porque você está colhendo consequência, é a colheita do seu pecado. Deus te perdoa o pecado, mas Ele não te isenta da colheita. Perdão é uma coisa, consequência é outra, colheita é outra. Deus te perdoa, Deus me perdoa, sim, me perdoa, nos perdoa, mas nesse momento Ele não pode te livrar, porque são consequências, você tem que colhê-las, decisão sua. E quantos sofrem consequências de decisões tomadas sem conselho, e depois fala assim: nossa irmão, estou passando por tanta tribulação. Não, querido, isso não é tribulação não, é consequência mesmo de pecado, tem nada a ver com tribulação não. É que você está colhendo o que você plantou mesmo, não tem nada a ver com tribulação. Nossa, que provação que eu estou vivendo, passando por tanta prova. Não, meu irmão, prova não tem nada a ver com isso não, isso é consequência mesmo, é porque você errou, é porque você não foi atrás do conselho, você não deu ouvido à palavra do Senhor, aí você está sofrendo as consequências. Isso não tem nada a ver com provação, não tem nada a ver com tribulação, é consequência de pecado mesmo. Porque não vos enganeis, de Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Deus não isenta o homem de colheita. Encaremos de frente essa realidade. Encaremos. Me recordo de um irmão muito amado, muito querido, vindo conversar comigo.
ele recebeu uma proposta de emprego muito melhor do que aquele que ele vivia nela, e Edmar, vou terminar de ler esse texto daqui a pouco. Aí ele veio me compartilhar da proposta que ele tinha recebido, e ele ia ganhar mais. Era uma proposta interessante, vantajosa financeiramente. Eu falei assim: meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem um patrão, você tem um amigo, cara. Esse cara de fato vai te pagando menos do que essa empresa, mas esse cara jamais vai no mercado de trabalho para substituir você para uma mão de obra mais barata, porque ele é íntegro com você. Você tem ambiente de trabalho com ele, ele respeita você, respeita a sua fé. Vamos orar a Deus, para Deus te dar outra forma de você conseguir melhorar seus rendimentos, sem tomar uma decisão dessa. Agora eu vou dar um exemplo bom, né? Esse irmão acatou o conselho. Não muito tempo depois, veio o reajustezinho para ele. Deus foi lá e pingou um pouco mais na conta corrente dele. Não tinha promessa nenhuma, mas tinha uma obediência ali por trás. E Deus honra aqueles que obedecem. Deus honra aqueles que se submetem, aqueles que buscam fazer as coisas debaixo de conselho. Eu fico feliz com pessoas assim, não por mim, eu fico feliz por ele mesmo, porque ele vai sofrer menos consequências graves na vida. Ele vai viver de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura, porque ele para ouvir conselho. Continua dizendo assim a palavra do Senhor: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É brincadeira? Impressão de bem-estar. Quando o cara toma aquela decisão, não sei se você já teve experiência assim na sua vida, de vez em quando eu encontro gente assim, ele toma aquela decisão, ele acha que foi um excelente plano, aí o primeiro mês de empresa aberta, bombando, ele, pô, eu estou numa boa, fiz meu negócio certo, 3 meses depois entrega o ponto, quebrado e devendo. O nécio tem uma impressão de bem-estar doida, ele acha que está bem, só que a conta chega, né? Uma hora chega. Agora eu quero ler o versículo 33 e concluir pedindo a você que faça desse texto uma referência para a tua conduta, para a tua vida pessoal. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Deus quer que você habite tranquilo, seguro e sem precisar temer o mal, por dar ouvido ao Senhor. Eu tinha um chamado de Deus na minha vida, e os irmãos queriam me ordenar presbítero, e eu já tinha uma empresa. Chamei esses irmãos que são autoridades sobre minha vida, disse assim: queridos, eu não faço negócio sem a aprovação de Deus. Então eu quero que vocês me aconselhem. Fecho, vendo e vivo só no ministério. O que vocês mandarem fazer, eu faço. O que vocês falar que é para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu não quero dar continuidade nesse momento da minha vida sem estar seguro de que é Deus que quer que eu mantenha uma empresa aberta. Podemos orar? Claro, vamos orar. Porque todo conselho precisa ser feito debaixo de experiência, oração, busca do Senhor, né? O tempo passa, Edmar, Deus tem nos falado que você não confunde seu tempo, você não se atrapalha com seus negócios, com a empresa, com o ministério. Nós não achamos que você deveria vender. Tua empresa é fonte de bênção, dá emprego para muita gente, ajuda muitas pessoas, beleza? Essa é a palavra que vocês têm do Senhor para a minha vida. Fico com ela em paz. E o dia que Deus falar diferente para vocês, vocês não deixam de me comunicar, não.
porque eu amo Jesus, eu não amo nem dinheiro nem empresa, eu continuo amando Jesus de todo o meu coração. E vez ou outra, os anos passam, eu chamo eles de novo para uma conversa. E aí, o que vocês acham? Devo fechar? Devo vender tudo? Devo parar com esse negócio? Qual que é a opinião? Qual o conselho que vocês vão me dar dessa vez? Porque, irmãos, viver debaixo de conselho é você habitar seguro, é você viver bem, é você não meter os pés pelas mãos, é você ter a segurança de que Deus vai te conduzir a bom êxito. E eles dizem sempre assim para mim, ninguém sabe explicar também, Edmar, que debaixo de uma loucura de vida que você tem, Deus continua te abençoando, a igreja continua sendo abençoada, e você não se atrapalha, você não se perde, e você não mete os pés pelas mãos. Nós chegamos de viagem, e os irmãos me perguntam assim, Edmar, você já está quantos dias aí? Já estou 2 semanas, 15 dias. Já foi na roça? Não tive tempo ainda. Aí você entende porque para muitos ter é um problema. Porque para mim, isso que eu faço está em primeiro lugar. É o reino de Deus, é a justiça dele. As outras coisas, quem me deu por acréscimo me ajuda a cuidar. Elas nunca serão primárias na minha vida. Cuidado para que você não esteja buscando as coisas com a sua própria força, com o seu próprio braço. Traga a Deus para os seus planos. Pede a Deus aprovação para os seus planos. E se Deus não aprovar, risca seus planos da sua vida e busca um plano novo na presença do Senhor. Não faça nada sem estar debaixo de conselho. Não sai tomando decisões na sua vida assoldadamente, porque você vai atrair problema para você e se você for casado, para tua mulher e para teus filhos. Então decida as coisas debaixo de conselho. Tenha a humildade de buscar as pessoas que cuidam de você, seus pastores, para te aconselhar, para que possa confirmar se o projeto for bom. Se não, esquece, manda embora, deixa para lá, mas não se mete a fazer as coisas na tua vida sem a aprovação de Deus através dos homens que te aconselham. Amém, irmãos? Amém mesmo? Eu sei que a palavra não foi inspirativa, mas ela foi necessária. Ela é uma doutrina do Senhor para a sua vida. Ela te colocou contra a parede, ela nos coloca numa necessidade de decidir, continuar vivendo sem ser debaixo de conselho, ou decidirmos as coisas debaixo do conselho do Senhor.